Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre então a Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial? De cara a gente tem que entender que, como o próprio nome diz, né, é a implementação de indústrias na prática. Então, antes era tudo feito à mão. Então, eu quero fabricar uma garrafa, eu vou lá e passo dias para fabricar uma garrafa. E aí, com a questão industrial, isso vai começar a ser realmente uma mudança, sabe? Então, aí, qual que é o país que começa com isso? Vai ser a Inglaterra. Mas a gente tem que entender, né? Começar ali por volta do século XVII a surgir essas ideias. E como é que era antes, né? A gente passa por um momento chamado das grandes navegações, né? Século XV, final do século XV, começo do século XVI, com as grandes navegações, com várias potências do mundo, principalmente Portugal e Espanha, que ficaram acumulando capital. Mas elas passaram por algumas crises no final desse período. E aí vamos ter, então, a Inglaterra que vai ser pioneira nisso, no caso, pioneirismo inglês, que vai se tornar pioneira por quê? Porque ela conseguiu acumular grande quantidade de capital. O que era então o capital? Eram as pedras preciosas. Então eles tinham grandes quantidades de de metais preciosos, de ferro, conseguiram ter, né, acesso a carvão. E começou então dessa forma a se lançar num modelo novo de produzir produtos, de criar produtos. E isso aí vai transformar tudo. As pessoas em ensino social, no âmbito político, a forma como elas iam viver, a forma que elas iam trabalhar. Então, no começo, como é que é a forma de trabalho? É artesão, né? São os vários artesãos aí que vão começar, então, a fabricar tudo feito. É uma que eu falei pra vocês. Levava muito tempo, normalmente trabalhavam-se sozinhos. E aí, essa era que a realidade naquela época. E aí, com isso, vamos ter uma mudança. Então, vai começar, então, a chamada manufatura, o produto manufaturado, que, no caso, começar a implementação da máquina. Não é 100% máquinas totalmente agora. Vai começar com coisas mais simples, como, por exemplo, a roca de fiar. Era uma coisa que, tipo assim, poxa, última geração, super moderno. Mas, tipo, pra época, pra eles, era, tipo, moderno mesmo, sabe? Não tinham isso. Então, aí com essa realidade vai começar o produto que era tudo feito à mão, que demorava muito tempo, agora vai começar feito mais rápido. Vai se começar a implementar pessoas para trabalhar. A gente vê a diferença, por exemplo, do trabalho atualmente, né? Século XXI, 2024, 2025. O que é, então, justamente a mudança? A gente passa, então, não é um processo manufaturado, é um processo da maquinofatura, que vem de máquina 100%. Robôs que vão estar fazendo o trabalho do ser humano. Então, biotecnologia, química fina, são coisas que a gente está acostumados, mas que logo no passado, né, como eu falei, século XVII, século XVIII, vai ser diferente, não vai ser isso. Então, é uma manufatura. É o processo, então, de transferência, de sair totalmente da coisa feita à mão para uma coisa robotizada, industrializada. Então, é esse processo aí. Então, aí com isso, né, se eu falei que vamos começar, então, tendo uma pessoa que vai começar a trabalhar, temos que entender que vão surgir classes sociais novas que normalmente não estavam se acostumadas a nascer, ou que não tinham. Então, vamos surgir, então, com a burguesia, né? O que é a burguesia? No caso desse aí, é o dono da empresa. É ele que tem dinheiro, que vai sair, jogando dinheiro para cima, que vai, então, ter o capital necessário para poder, então, implementar na prática a indústria. Qual é o projeto que ele quer? Qual é a indústria que ele quer? No começo, na Inglaterra, o mais comum de se utilizar era o ramo têxtil. O que é o ramo têxtil? Roupas. Então a galera começou a fabricar vários tipos de roupas ali, né? E aí vender para o público, para o mercado consumidor. Comecei a vender para a galera. E aí, se é o dono que ele vai colocar a empresa, normalmente o dono trabalha na empresa? Não. O dono não trabalha na empresa. O máximo que ele vai fazer é gerenciar ali uma coisinha ou outra, vai estar tudo certo. Mas aí precisamos de uma pessoa com capital e uma pessoa para fornecer a sua força de trabalho. Quem é que vai fornecer a força de trabalho? Nessa época são os pobres. Então o famoso CLT, que agora essa pessoinha vai ser chamada de proletariado. É nosso CLT atualmente. Então um vai ter o capital e outro vai ter a força de trabalho. Então o CLT, o proletariado, ele vende a sua força de trabalho para receber uma quantidade de um valor, então, pelo que ele recebeu, pelo que produziu. E aí, pessoal, com isso, a gente vai ter, obviamente, que o dono, né, ele quer dinheiro, ele quer cada vez mais ficar rico. Então, ele vai explorar
Nesse começo, se vocês acham que está sendo explorada agora, vocês não viram no passado. Era realmente a galera totalmente sendo explorada. Então, quando se começou a implementar, não tinham-se leis que favorecia o proletariado, porque justamente era tudo novo. Então, o que aconteceu de ter? As pessoas trabalhavam tipo 16 horas por dia, para mais. Quando chegou, né, tá chegando aqui na empresa, o patrão fechava, trancava a porta da empresa para evitar que os funcionários saíssem. Ah, mas e se o banheiro fica lá fora? Problema é seu. Ah, mas eu quero ir no banheiro. É quando o patrão, quando o gerente permitir. Tinha muito essa ideia. Então, realmente, eram situações de trabalho desumanas. Eles não chegavam a apanhar, como era, por exemplo, com os escravos, mas trabalhavam muito. Mal podiam ir ao banheiro, fazer suas necessidades. Mal tinham que comer direito. Então, era uma exploração sem fim dessas pessoas. E quando a gente vai entender qual que era a realidade das mulheres grávidas também, que começaram a ser implementadas na indústria. Estava lá com o bucho pela boca, quase tendo filho. Aí você teve um filho, tá nascendo ali, nasce ali a criança, a mulher, né, pega com a tesoura. Tô falando o quê? O ramo têxtil, então o pessoal mexia muito com a tesoura também. Pegava a tesoura que estava ali do lado, cortava o cordão umbilical, botava a criança do lado e voltava a trabalhar. Porque aqui você tem que entender que o dono da empresa, o burguês, ele não quer perder dinheiro. Se você fica parado, você não produz o produto. E se você não produz o produto, ele tem menos produto para poder mandar para vender. Automaticamente ele também está perdendo dinheiro. Então aqui, meu querido, trabalha e só trabalha. A pessoa aqui só se dá mal. Então começou então a galera a se revoltar, né? Obviamente. Você não consegue comer direito, trabalha pouco, trabalha muito, recebe pouquíssimo, é explorado. Recebe gritada do patrão, do chefe, tá ali gritando com você, bora, trabalha, eu quero que você trabalhe, quero meu dinheiro, bora, produz, não sei o quê. E fica nisso. Então aí vai que justamente a galera precisava, né? A gente tá falando de sociedade que começou precisando disso. E isso aí aumentou, queira que não, o chamado êxodo rural. O que é o êxodo rural? A galera antes não morava 100% tão grande assim nas cidades. A população, na maioria, era do campo, né? Da área rural. E aí eles saem do campo em direção à cidade. Esse processo de sair do campo para a cidade é chamado de êxodo rural, né? Então aí o pessoal vai sair em direção às cidades para poder então começar a conquistar empregos, né? Para poder trabalhar, porque queira que não, pô. A gente tá falando que pessoas precisam do emprego e vão ter essa oportunidade aí de trabalhar e receber. Estava sendo muito necessário. Mas lembrando que as condições de trabalho nas fábricas eram tipo precárias. Normalmente as fábricas ficavam dentro de galpões, então tipo assim, era quente também, né? E aí vai começar surgindo algumas tensões. Isso não é uma coisa recente, nessas tensões entre as classes, entre o dono e o funcionário. Isso é uma coisa antiga, essas tensões de classes aí. E aí justamente, pessoal, a gente vai ter que... vai surgir então justamente a primeira parte da Revolução Industrial, que justamente vai ser a Inglaterra, principalmente, e vai chegar até a França. E aí, nessa eles tinham, então, o metalismo, que era, então, a grande quantidade de metais preciosos que eles acumularam, principalmente a França. A gente vai ter que o produto utilizado, a forma de gerar energia utilizada era o carvão. Então, eles pegavam o carvão e queimavam. Isso na primeira Revolução Industrial. Quando a gente passa para a segunda Revolução Industrial, né, a segunda fase, vai pegar ali Europa, Estados Unidos, Japão, e em vez de pegar o carvão, eles vão trocar pelo petróleo. E aí essa troca vai ser com a ideia de tipo assim, gastar menos, né? E aí vamos ter a terceira fase da Revolução Industrial, que vai ser quando vai se espalhar para o mundo todo. E aí vai surgir então várias tecnologias por aí, tecnologias de massa, tecnologias bem mais modernas, e coisas robóticas, de tecnologias bem nanotecnologia, coisas muito revolucionárias, bem modernas, bem tecnológicas atualmente, se espalhando por todo mundo. E aí que meio que depende então de qual que é a fonte de energia que vai ser utilizada para cada nação. A nação que quiser utilizar petróleo, que quiser utilizar então gás natural, enfim, vai se espalhar. E também depende da ideia então do que for do patrão, do dono da empresa, porque tipo assim, teoricamente vamos ter tipo coisas que vão gastar mais, mas que vão ser benéficas assim, né? Vai ser menos pior para o planeta, já que o carvão e o petróleo, elas emitem uma grande quantidade de gás carbônico, né?
Então aí nesse processo todo, como eu falei para vocês, vai surgir essas tensões de classes. E aí vão surgir pessoas que vão começar a se unir para então tentar conseguir melhoras de condições para a população, para o proletariado, através então da política, dos direitos políticos. E esses serão chamados então do cartismo. E aí com esse cartismo vamos ter justamente o movimento cartista, né, que ele vai ter então mandando uma carta, um documento que é chamado da Carta do Povo. O que eles queriam então? Sufrágio universal para os homens, pagamento aos deputados, um voto secreto. Eles querem eleições anual para o parlamento. Então, tipo, mesmo que o parlamento tá ali, pessoal, com as pessoas para tentar ajudar, mesmo assim, quem se beneficiou com isso tudo foi a burguesia. A gente não vai ter realmente um benefício muito bom para o povo logo no começo, né? Então, tipo, o povo que tipo, vai começar a ter melhores condições lá na frente, depois de alguns bons anos, entendeu? E aí, né, as eleições, né, para o parlamento, igualdade dos distritos e o fim do voto censitário. Então, tipo, eles querem essas coisas para eles. Mas aí é que tá. Fora isso, a gente vai ter justamente outros que vão surgir com essa ideia, que justamente vão ser os que vão começar a pensar, por meio de coisas pacíficas, a gente não consegue nada. O que a gente tem que fazer? Quebrar máquinas. Os famosos quebradores de máquinas. Vão sair quebrando tudo, vão fazer greve, vão se unir, que são os ludistas. O ludista vai ser justamente conhecido por causa disso, porque eles vão começar a fazer, tipo, revoltas. Porque o burguês não vai botar a mão na cabeça e pensar, poxa, eu acho que estou fazendo mal de explorar tanto assim minha funcionária. E além do mais, pessoal, não trabalhava-se normalmente só homens, não. Começou a implementar mulheres e crianças. Por quê? Para eles, né, que essas pessoas, mulheres e crianças, eles não eram tão valorizados na sociedade. Se não eram valorizados na sociedade, o que eles faziam? Paga pouco. Se o salário já era pouco para os homens, para as crianças e para as mulheres eram muito menos. Então pagavam pouco. E tipo assim, por que querem as crianças então, né? Além da questão do salário menor, né, que eu falei para vocês. Vamos ter assim um espaçozinho entre uma máquina e outra. A criança que tem uma mãozinha pequenininha vai meter a mão ali para tentar ajeitar a máquina, pegar alguma coisa que caiu. E tipo assim, acontecia de ter vários tipos de acidentes trabalhistas. Perdeu o dedo, perdeu um braço, uma mão, enfim. Comum. As condições não eram das melhores. Inclusive, pessoal, é nesse período aí, só que mais pra frente um pouquinho, que vai acontecer aquele evento que lembra o Dia das Mulheres. Uma das histórias que lembra o Dia das Mulheres. Que o patrão colocou as mulheres dentro da empresa, né, fechou, trancou, e aí teve um incêndio, e as mulheres morreram queimadas. Então, assim, pessoal, vai começar, então, justamente tendo péssimas condições de trabalho, como eu tô mostrando pra vocês, tipo, não é das legais. E aí é com o passar de bons anos que vai conquistar, né, o proletariado, os seus direitos, vai começar tendo coisas melhores pra si, né. As mulheres vão começar a tentar lutar pelo seu voto também lá na Inglaterra. Vai começar a união então dessa classe trabalhadora a pedir então um sindicato. Então o que é esse sindicato? É uma organização que são pessoas que vão lutar pelos direitos dos trabalhadores. E aí justamente isso cada vez mais vai se impulsionar, vai ganhar mais representatividade. E aí outra coisa também que vai começar a piorar nesse momento em relação a como era antes, em relação ao meio ambiente. Porque logo no começo o meio ambiente não foi pensado. Isso de pensar no meio ambiente, as consequências para o meio ambiente, o superaquecimento global, como o gás carbônico afeta a nossa vida e afeta também a nossa terra. Isso é muito recente. Para a história, isso é coisa muito recente. Então é nessa ideia aí que você vai começar a pensar que, tipo, poxa, é muita poluição, é poluição que fica, tipo, milhares de anos. Então, tipo, por exemplo, o plástico, que demora mais de 300 anos para se decompor. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bizarra, porque, tipo assim, o pessoal pensou o lado positivo, né, tipo, como isso aí ia ajudar a população, ia cada vez mais gerar mais produto, criar um mercado consumidor e aumentar também a melhora da condição de vida das pessoas, de, tipo assim, consumir as coisas mais rápidas. Mas, creio que não, levou um lado negativo também, que foi como deixaram o nosso planeta. Então, é um dos problemas muito preocupantes atualmente, a questão da poluição nos rios, que aumentou. Muitas fábricas, por exemplo, quem vai para Toritama,
vê muitas fábricas e muitas indústrias que, tipo assim, lavagem de jeans. A água do jeans, vocês acham que vai pra onde? Vai pros rios, entendeu? Então, tipo assim, o rio que ficou poluído, a poluição da queima do carvão, da queima do petróleo, que sai aquela fumacinha que sai das indústrias, que vai para a atmosfera com grande quantidade de gás carbônico, prejudicando então posteriormente também a sociedade. Então, tipo, o proletariado, ele tá ali sendo explorado e tudo mais. Então, tipo, se o proletariado ele é explorado, que é uma pessoa, um ser humano, imagine então a natureza que vai ser retirada incansavelmente produtos, a matéria-prima da natureza para poder fabricar um produto. Então vai ter uma grande extração dos minerais, de algodão, por exemplo, que era muito consumido para poder fazer a roupa, o produto têxtil. Então a própria natureza foi altamente explorada. E aí que vai entrar no assunto mais geográfico também, na questão da globalização. Então, de se espalhar redes de grandes empresas, isso atualmente, para poder colocar empresas em vários outros lugares para poder, então, ter menos custo, no caso as multinacionais. Por exemplo, a Apple, a gente pega a Apple. Você acha que a Apple, a montagem do telefone, ela acontece nos Estados Unidos? Não acontece. As organizações, por exemplo, de ter discussão administrativa, da economia, do valor, tudo isso nos Estados Unidos, obviamente, mas eles colocam as empresas dele da montagem em países que vai ter baixo salário mínimo, que vai ter uma maior liberdade, então, para poder se explorar o território daquele país. E aí, nessa ideia também vamos ter, nesse período aí também o que vai acontecer a posterior, que vai ser o imperialismo, O imperialismo inglês, que vai tentar colocar as garras, que coloca as garras em cima da África, simplesmente chegou e fez: caramba, que território massa é esse na África, eu vou pegar esse território pra mim. Entendeu? Assim, coisa não muito tempo atrás. E mesmo assim a galera não se importa. Eles não se importam, eles são burgueses, querem explorar, querem só meter a mão em tudo e joga pro alto, as consequências. Então a gente vai ter muitas consequências aí surgindo, consequências muito negativas. Obviamente que falar da Revolução Industrial não é só o lado negativo, obviamente que não. A gente vai ter um lado muito positivo também, que é essa mudança, essa forma da gente ver então a tecnologia. E aí facilitou a nossa vida, a comunicação, o deslocamento, tudo isso realmente mudou e foi um ponto muito positivo. Mas que não deixa de se citar os pontos negativos também. E além do que, vamos ter aí surgindo a chamada mais-valia. Então, por exemplo, Joãozinho, nosso proletariado, Joãozinho, ele vai fabricar 10, por exemplo, 10 carrinhos. E aí, o valor desse carrinho é R$10, E então, R$100. Só que aí, o patrão de Joãozinho, ele vai receber esses R$100, certo? Certo. E aí é que tá. O patrão de Joãozinho, ele não vai dar esses R$100 pra ele. Vamos supor que de gasto mesmo, ele tenha R$20. Então, vamos ter R$100, que foi o lucro, Não, o lucro não, R$100 que foi o apurado. R$20 que foi a despesa. Então, para fabricar esses 10 carrinhos, foi gastado R$20. Então, temos um lucro de quê? Um lucro de 80. Ok. O lucro, então, vai vir todo para Joãozinho? Não vai. Porque ele recebe o mínimo necessário. Então, Joãozinho vai ganhar, então, vamos supor, que R$20 pelo seu trabalho do mês todo. E o restante dos 60 vai ficar para quem? Para o patrão. Então, a mais-valia é quando o patrão ele vai receber a mais, um grande lucro em cima do trabalho do proletariado. Então, pessoal, falar sobre a Revolução Industrial é isso, Essa questão de como era preocupante no começo e depois como começou a melhorar. A gente sabe que a questão do salário, da condição de trabalho não é 100% para todos ainda. Mas é isso, galera? É luta atrás de luta. Qualquer coisa, pergunta, Só perguntar, obviamente,